Agradeço o convite da Casa Hunter pela oportunidade de falar sobre um tema tão importante que é o angioedema hereditário. Não apresento conflito de interesses para esta aula e meu principal vínculo é a Universidade Federal do Tocantins. Então, vamos falar sobre a definição de angioedema hereditário, fazer um breve histórico, falar da prevalência, dos diferentes tipos de angioedema, dos principais sinais e sintomas do angioedema hereditário, dos tratamentos disponíveis no Brasil e orientações a pacientes e familiares. Então, o que é um angioedema hereditário? O angioedema hereditário é um edema, um inchaço localizado, autolimitado, assimétrico e desfigurante, não inflamatório, não pruriginoso, não coça, que acomete tecidos subcutâneos e submucosos, a camada subcutânea da pele, a submucosa de órgãos, e é ocasionado devido ao aumento da permeabilidade vascular, de extravasamento de líquido. Ocorrem episódios recorrentes, geralmente mediados pela bradicimina. Alguns pacientes têm dor e formigamento. É uma doença rara de caráter autossômico dominante. Isso significa que basta herdar apenas uma cópia alterada do gene de um dos pais para que a doença se manifeste. E não é alergia. O paciente não vai responder a antihistamínicos, antialérgicos, nem corticoides, nem adrenalina. Então, herança de caráter autossômica dominante. Se um dos pais possui a doença, há uma chance de 50% que cada filho herde essa doença. Então, investigação genética dos parentes é essencial, dos familiares é essencial. Na maioria dos casos de angioedema hereditário, vai ocorrer por mutações no gene chamado SERPING1, localizado no cromossomo 11, que vai codificar o inibidor de C1 esterase. Vai afetar lábios, rosto, pescoço, genitais e extremidades. Pode afetar o trato gastrointestinal e imitar um abdômen agudo cirúrgico, que pode levar a cirurgias desnecessárias e pode acometer, levar edema laríngeo de glote, que pode ser fatal e levar a óbito por asfixia, por impossibilidade de respirar, por obstrução da via aérea. Um breve histórico. Em 1882, foi descrito pela primeira vez por Quincke um edema agudo e circunscrito. Em 1888, Osler documentou a possível natureza hereditária deste angioedema. Há mais ou menos 60 anos, foi identificado a ausência, deficiência do inibidor de C1 esterase por Donaldson e Evans como causa bioquímica do angioedema hereditário. Durante as décadas de 1970 e 80, surgiram estudos com papel firmando o papel do inibidor de C1 esterase. Em 1983, um estudo de Fields implicou a bradicimina como provável mediador principal. Em 1986, Davis e Bock relataram o locus cromossômico e a estrutura do gene do inibidor de protease sérica, chamado posteriormente do gene SERPING1. Nos anos 2000, um novo tipo de angioedema hereditário foi descrito em pacientes com função normal do inibidor de C1 esterase com inibidor de C1 esterase normal. Foi chamado antigamente de angioedema hereditário tipo 3, que atualmente é chamado angioedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal. Em 2002, um estudo em camundongos destacou-se e confirmou ainda mais o papel da bradicimina e a deficiência do inibidor de C1 esterase no mecanismo, na fisiopatologia da doença. É uma doença rara, um angioedema hereditário, e pouco conhecida entre os profissionais de saúde. A prevalência média mundial do angioedema hereditário com deficiência do inibidor de C1 esterase é em torno de 1 para 67 mil indivíduos, 1,5 para 100 mil habitantes.
Enquanto a prevalência de angedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal é ainda mais raro, estimando que ocorra em torno de 1 para 400 mil indivíduos. É uma doença sem predileção a gênero ou etnia. Então, no Brasil, há muitos casos de angedema hereditário, são registrados mais de 900 casos, mas é importante ressaltar que é uma doença subnotificada e pouco conhecida ainda. Então, há um atraso no diagnóstico por ser uma doença pouco conhecida. Alguns estudos falam que levam-se 14, 18 anos para um diagnóstico, com uma prevalência estimada de 1 para 67 mil indivíduos, e esse atraso no diagnóstico pode aumentar a mortalidade, pode alterar a qualidade de vida, e esses pacientes podem ser submetidos a cirurgias, apendicectomias desnecessárias nas crises abdominais. E é importante ressaltar que o angedema mediado por bradicinina apresenta um risco de mortalidade por asfixia, por obstrução de via aérea, 45 vezes maior do que o angedema mediado por histamina. A maioria dos angedemas são mediados por histamina, mas é importantíssimo conhecermos o angedema hereditário. Então, é uma doença autossômica dominante. O principal tipo de angedema hereditário é resultante das mutações no gene SERPING1, com deficiência quantitativa em torno de 85% e funcional em torno de 15%. No entanto, nos últimos anos, novas mutações foram descritas. Então, por exemplo, o angedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal pode acontecer variantes no gene do fator 12 de coagulação, no gene da angiopoetina 1, no gene do plasminogênio, no gene do cininogênio, no gene da mioferlina e variantes do gene HS3TC. O que é, então, o inibidor de C1 esterase? É uma proteína que vai regular diversas etapas dos sistemas de contato, via intrínseca da coagulação e no sistema calicreína-cinina, e importante papel na fibrinólise, um processo que dissolve os coágulos. A deficiência do inibidor de C1 esterase vai levar ao aumento da produção de bradicinina. E esse aumento excessivo da bradicinina vai causar o edema e a vasodilatação, a dilatação dos vasos. Então, o inibidor de C1 esterase é como se fosse um freio, e a alteração do inibidor de C1 esterase vai levar ao aumento excessivo de bradicinina, que leva o edema e a vasodilatação. A classificação atual da World Allergy Organization, ela classifica o angedema de causa mediado pela bradicinina, que com deficiência do inibidor de C1 esterase, que pode ser essa deficiência quantitativa, antigamente chamado do tipo 1, angedema hereditário tipo 1, ou pode ser uma deficiência do inibidor de C1 esterase funcional, antigamente chamado angedema hereditário do tipo 2. E isso acontece por alterações, mutações genéticas no gene SERPING1. Ou pode acontecer um angedema hereditário, que é um tipo de angedema mediado pela bradicinina, com inibidor de C1 esterase normal, por variantes genéticas, como, por exemplo, a do fator 12, a do gene do cininogênio, por exemplo, a da mioferlina. Outro tipo de angedema mediado pela bradicinina é o angedema adquirido, que não é objetivo da aula. O angedema adquirido ele é causado por doenças de base neoplásicas, linfoproliferativas ou por doenças autoimunes. Há também um angedema de causa desconhecida, idiopática, e um angedema mediado por histamina ou estaminérgico, que é a maioria dos casos, que também
não é objetivo da aula. Então, o angedema mediado por bradicinina, ele pode ser o angedema hereditário ou o angedema adquirido. Dentro do angedema hereditário, a gente tem um angedema com deficiência do inibidor de C1 esterase quantitativa, 80-85% dos casos, ou angedema hereditário com deficiência funcional do inibidor de C1 esterase, em torno de 15% dos casos, antigamente falado do tipo 2. E o angedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal. Lembrar que o angedema mediado por mediadores de mastócitos, o angedema histaminérgico, e já é mediado, por exemplo, nas alergias IgE mediadas, e angedema histaminérgico não IgE mediado, como ocorre por anti-inflamatórios, por contrastes radiológicos, por exemplo. Este último não é objetivo da aula. Então, a classificação atual de angedema hereditário, segundo a UOL, é uma classificação molecular, que vai falar angedema hereditário com deficiência do inibidor de C1 esterase, chamado de tipo 1 e tipo 2 antigamente, onde ocorre a mutação no gene SERPING1. E o angedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal, relacionado por diferentes mutações já citadas, e principalmente este último por mutações no gene do fator 12 de coagulação. Então, o angedema hereditário com deficiência do inibidor de C1 esterase tipo 1, tipo 2, mediadora bradicinina, tem um início precoce, tem geralmente uma história familiar, mas pode acontecer casos de primeira mutação. A ausência de urticária, lembrar que alguns pacientes podem ter eritema marginatum, que pode confundir diagnóstico com urticária. Os níveis da fração do sistema complemento C4 tão baixos. Se for antigamente chamado tipo 1, o nível quantitativo do inibidor de C1 esterase vai estar baixo. Se for antigamente classificado como tipo 2, o nível funcional do inibidor de C1 esterase vai estar reduzido, ambos menos que 50%. E não respondem nem a antialérgico, antihistamínicos, nem a corticoides, nem a adrenalina. Ao angedema hereditário com nível de C1 esterase normal, mediado também pela bradicinina, com alterações no fator de crescimento do endotélio vascular, ele tem um início mais tardio, tem uma história geralmente familiar, ausência de urticária, com nível de C4 normal e níveis de inibidor de C1 esterase quantitativo e funcional normal. Para esse tipo de angedema, é necessário teste de painel genético para definição do diagnóstico. Então, o mapa genético do angedema hereditário com inibidor de C1 esterase é fundamental para o diagnóstico desse tipo de angedema hereditário e lembrar que a grande maioria das mutações ocorre no gene do fator 12, mas outros genes podem ser acometidos. Manifestações clínicas do angedema hereditário. Então, são episódios recorrentes com edema deformante, assimétrico, que não coçam, não pruriginoso. Os principais locais podem acometer extremidades como mãos e devem ser tratados, por exemplo, se atingir a mão dominante do paciente, pode levar a uma incapacidade temporária ao trabalho, a atrapalhar o paciente a exercer as suas funções naqueles dias de crises. Pode acometer lábios genitais, pálpebras, alças intestinais, simulando um abdômen agudo cirúrgico, podendo levar a cirurgias abdominais desnecessárias. Pode acometer laringe com risco de asfixia, edema de glóteo, obstrução de via aérea e óbito, infelizmente. A instalação desse tipo de angedema hereditário geralmente é gradual, em torno de 12 a 24 horas, com uma regressão lenta em torno de 2 a 5 dias. No entanto,
Pode ocorrer quadros mais rápidos, principalmente quando acomete laringe e alças intestinais, e isso requer idas, tratamento precoce imediato e idas ao pronto-socorro nesses casos, acometimento face, língua, laringe, porque pode obstruir via aérea, e de alças intestinais, as crises abdominais, elas têm que ser com acompanhamento médico, tratamento precoce. E lembrar que o edema de laringe, ele pode ser fatal em 50% dos pacientes não tratados. Os pacientes portadores de angioedema hereditário, eles devem andar com laudo, com relatório médico, principalmente para ser apresentados aos médicos plantonistas de pronto-socorro. Lembrando que é uma doença pouco conhecida, de etiologia rara. O edema de laringe com risco de asfixia, ele pode acontecer, acontece em torno de 50% dos pacientes ao menos uma vez na vida, é raro antes dos 3 anos de idade, e a instalação pode levar 8 horas, mas pode ser súbita, então deve ser tratado o mais precocemente possível. Crises abdominais com acometimento gastrointestinal pode ter dor intensa, mimetizando um abdômen agudo cirúrgico. 33% dos pacientes sofrem cirurgias desnecessárias, ocorrem até 93% dos casos. Pode levar a ascite, acúmulo de líquido abdominal e pode levar até choque hipovolêmico. E o acometimento subcutâneo acomete 95% dos pacientes com edema transitório, circunscrito, assimétrico, deformante e que não coça, não pruriginoso, com duração em torno de 2 a 5 dias, com ausência de urticas. Então, em decorrência da falta de conhecimento do angioedema hereditário por profissionais de saúde, pode acontecer um atraso importante no diagnóstico que compromete a qualidade de vida do paciente e pode aumentar a mortalidade. Então, o mais temido é a mortalidade por asfixia, por obstrução de via aérea devido ao edema de laringe. Então, as manifestações clínicas, como nós vimos, acometimento em face, língua, laringe, abdômen, extremidades. Os desencadeantes mais frequentes podem ser traumas. Então, o portador de angioedema hereditário, ele pode fazer atividade física esportiva, mas ele tem que ter cuidado com esportes de alto impacto, porque podem desencadear crises. Também estresse, ansiedade pode desencadear crises, infecções e medicamentos. Medicamentos para tratar pressão alta, antihipertensivos como inibidores da ECA, são contraindicados, assim como estrógeno, por exemplo. Lembrar que o angioedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal, sintomático, é mais comum em mulheres, porque há um papel relevante na fisiopatologia, no mecanismo dessa doença do estrógeno. Alguns pacientes podem apresentar eritema marginato, como a gente viu na fotografia, que pode ser confundido com urticária. E lembrar que o angioedema hereditário, o paciente não vai responder a antihistamínicos, chamados de antialérgicos, nem corticoide, nem adrenalina. Então, acometimento da face, é importante que esse paciente seja tratado o mais precocemente possível e acompanhado no pronto-socorro, assim como o acometimento abdominal. O de face, língua, pode levar à obstrução de via aérea, então muito cuidado. Então, o angioedema hereditário, o que o médico vai solicitar? O que o médico deve solicitar? Então, ele vai fazer uma triagem com a dosagem de C4. Lembrar que os níveis da fração do complemento C4 podem estar normal, fora da crise. Então, às vezes, ele tem que ser repetido. E vai dosar o inibidor de C1 esterase quantitativamente, que vai, nos pacientes portadores de angioedema hereditário, podem estar abaixo de 50% do normal,
E funcional também, a dosagem do inibidor de C1 esterase funcional, que pode estar menor que 50% do normal. Alteração do inibidor de C1 esterase de forma quantitativa, antigamente era classificado como angedema hereditário tipo 1, e alteração do inibidor de C1 esterase de forma funcional, antigamente era chamado como angedema hereditário do tipo 2. Lembrar que pacientes com início dos sintomas após 40 anos de idade têm que lembrar de doenças autoimunes, doenças neoplásicas, linfoproliferativas e pode ser um angedema adquirido. E é importante dosar a fração do complemento C1Q, que no angedema adquirido vai estar abaixo em 80% dos casos. Lembrar que crianças menores que 1 ano, os estudos genéticos, o painel genético para angedema hereditário, principalmente em filhos de pacientes com angedema hereditário, porque níveis em extremos da vida, em pacientes menores que 1 ano de idade, níveis de C4, inibidor de C1 esterase, eles podem estar baixos de forma fisiológica. Então, depois de 1 ano, eles devem ser repetidos, mas sempre que possível, para um diagnóstico precoce, nessa faixa etária, realizar a investigação com painéis genéticos. E o angedema hereditário com inibidor de C1 esterase normal, para confirmação diagnóstica é necessário testes genéticos. E todos os pacientes portadores de angedema hereditário, os seus familiares devem ser investigados, que podem estar numa fase assintomática e depois surgirem crises graves. Então, na faixa etária pediátrica, existe um atraso médio de 4 a 8 anos, mas a gente vê que há casos que demoram 14, 18, 20 anos para um diagnóstico. Há fatores envolvidos no atraso do diagnóstico, principalmente na criança e na adolescência. A dificuldade de uma criança em falar sobre as suas crises. Quando há crises abdominais, confunde-se com outros diagnósticos diferenciais de dores abdominais na infância. A dosagem da fração C4 tem baixa acurácia na infância e a doença também é pouco conhecida por profissionais de saúde. É uma doença que ela é acompanhada pelo médico alergista e imunologista, mas é importante o aconselhamento genético de geneticistas. É importante também um conhecimento pelos clínicos, pelos pediatras, pelos médicos de família, pelos cirurgiões, pelos dentistas. Então, há uma necessidade de profilaxia a curto prazo em portadores de angedema hereditário que vão ser submetidos a cirurgias odontológicas. Então, todos os profissionais de saúde devem conhecer essa doença. As medicações que devem ser evitadas ou contraindicadas em pacientes portadores de angedema hereditário, então são contraindicados antihipertensivos, inibidores da enzima conversora de angiotensina, como por exemplo ramipril, enalapril, captopril. Os estrogênios são contraindicados, medicamentos antiandrogênios usados para tratamento de câncer de próstata com terapia hormonal são contraindicados. Cautela, evitar medicações antihipertensivas antagonistas dos receptores de bradicinina, porque pode desencadear as crises de angioedema. Hipoglicemiantes para tratar diabetes, as gliptinas também podem desencadear crises, então devem ser evitadas. E antihipertensivo, inibidores da neprilisina, que são utilizados para tratar a pressão arterial alta e insuficiência cardíaca, também podem desencadear crises, então devem ser evitados. O diagnóstico diferencial do angedema hereditário é o próprio angedema histaminérgico. O angedema histaminérgico acomete a maioria dos casos, em torno de 90%, seja ele GE mediado, com reações imediatas, ou seja ele não IgE mediado, como ocorre, por exemplo, com o uso de anti-inflamatórios ou com trajes radiológicos, por exemplo.
o próprio angioedema sem causa definida, o idiopático, e a síndrome Wilkerson-Rosenthal, que é uma doença rara que inicia na infância ou adolescência, que leva à paralisia facial, o edema orofacial recorrente e progressivo. O objetivo do tratamento é atingir o controle total da doença, proporcionar uma qualidade de vida e realizar orientações adequadas a pacientes e familiares e investigar esses familiares. Tratar as crises o mais precocemente possível, indicar profilaxia a curto prazo antes de procedimentos cirúrgicos, odontológicos, cirurgias odontológicas, extrações dentárias e endoscopias, e há casos que é necessário a profilaxia a longo prazo, que é importante uma relação médico-paciente, e isso vai ser definido de acordo com a gravidade das crises, da alteração da qualidade de vida, da recorrência dessas crises. Então, o médico, junto com o paciente, vai estar avaliando a profilaxia a longo prazo e sempre avaliar a qualidade de vida desse paciente. Tratamento da crise, ele deve ser o mais precoce possível. Medicamentos de primeira linha são concentrado do inibidor de C1 esterase derivado do plasma intravenoso, indicado em todas as idades, ou outra opção, o inibidor do receptor B2 da bradicilina, o icatibanto, indicado para pacientes acima de 2 anos de idade, são disponíveis no Brasil. Na impossibilidade de tratamento de primeira linha, dependendo da região que esse paciente está, pode ser indicado o plasma fresco. Na profilaxia a curto prazo, antes do paciente ser submetido a cirurgias, a extração dentária, a endoscopias, por exemplo, os medicamentos de primeira linha são concentrados no inibidor de C1 esterase. E quando outra possibilidade, na ausência do inibidor de C1 esterase, se não houver contraindicações, pode ser indicado o uso de andrógenos atenuados, ou até plasma fresco também pode ser considerado. Os andrógenos atenuados, como o danazol, eles são contraindicados em crianças antes da puberdade, em gestantes são contraindicados, em pacientes com insuficiência renal, com insuficiência hepática, com transtornos do fígado, com insuficiência cardíaca e pacientes com câncer de próstata. Se não houver contraindicações e for utilizado um andrógeno atenuado, essa profilaxia a curto prazo, ela deve ser iniciada 5 a 7 dias antes do procedimento e ser mantida 2 a 3 dias após o procedimento. O tratamento profilático a longo prazo é uma indicação médica individualizada, compartilhada com o paciente, vai considerar a gravidade da recorrência das crises, a qualidade de vida comprometida e o controle da doença, e se houve crise grave. A primeira linha é o concentrado do inibidor de C1 esterase endovenoso ou concentrado do inibidor de C1 esterase subcutâneo, ou outra opção é o anticorpo monoclonal inibidor da calicreína, o lanadelumab. Medicações de segunda linha para tratamento profilático a longo prazo são os andrógenos atenuados, logicamente respeitando as contraindicações, como o danazol, e outra opção, agente antifibrinolítico, como o ácido tranexâmico. Outra opção é o berotralstat, que vai controlar o sistema calicreína-cinina. E a profilaxia a longo prazo em crianças pode ser considerado o ácido tranexame, embora haja uma baixa evidência científica. Em gestantes, a profilaxia a longo prazo, o medicamento de primeira linha é o concentrado do inibidor de C1 esterase, com doses similares a pacientes não gestantes. Então, aqui
Essa tabela é das diretrizes brasileiras de angedema hereditário da ASBAI de 2022, indicando as medicações disponíveis no Brasil para profilaxia a longo prazo de angedema hereditário. No protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, o PCDT, que é indicado no SUS para os pacientes portadores de angedema hereditário, são liberados o icatibanto para as crises, o inibidor de C1 esterase derivado do plasma humano intravenoso nas crises e andrógeno atenuado para profilaxia a curto e longo prazo, o danazol. Respeitar as contraindicações do uso de danazol. Existem novas terapias em andamento, como a terapia gênica, que estão sendo realizados estudos pré-clínicos. E orientações a pacientes e familiares. Então, é importante orientar pacientes e familiares sobre sinais e sintomas, o diagnóstico, estratégias de tratamento, herança genética e a importância de investigar os familiares. Orientar sobre os desencadeantes de crises, como atividades físicas intensas, cirurgias, infecções, estresse, ansiedade. Orientar sobre a investigação de familiares, mesmo assintomáticos. Fornecer um plano de ação sobre as crises e um relatório, um laudo médico sobre a doença. A necessidade fundamental de tratar precocemente as crises, é importante os pacientes terem conhecimento disso. Os pacientes devem ter seu calendário vacinal atualizado e um acompanhamento nos CRIs, nos Centros de Referências de Imunobiológicos Especiais. O médico vai utilizar questionários validados para verificar o controle da doença e a qualidade de vida deste paciente. E todos os pacientes devem ser orientados sobre as formas de acesso ao tratamento e as decisões são compartilhadas. Principalmente o uso de medicações, a autoadministrações de algumas medicações são permitidas, mas isso requer um treinamento, isso vai basear na relação médico-paciente, e vai ser avaliado caso por caso. E estimular a importância do cadastro na associação de pacientes, abrange que acompanha os pacientes ao longo de todos esses anos, então é necessário esse acompanhamento da Associação Brasileira de Angedema Hereditário para registro e um grande apoio que a Abrange proporciona a estes pacientes e vem trabalhado ao longo desses anos. Aqui um exemplo do plano de ação para angedema hereditário, publicados nas diretrizes brasileiras da ASBAI em 2022. ASBAI é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. E lembramos que temos um Dia Mundial de Conscientização do Angedema Hereditário, que é o dia 16 de maio, que é importante a divulgação da doença, que é fundamental o conhecimento dessa doença por todos os profissionais de saúde. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre esse tema e estou disponível. Qualquer dúvida, aqui está meu e-mail, tá? Para questionamentos, comentários, tá? E muito obrigada.